Gostaria, em reverência à palavra do Senhor, que nos colocássemos em pé para fazermos a leitura do texto sagrado. Romanos capítulo 3, versículo 23 a 24. Romanos capítulo 3, versículo 23 a 24. Façamos a leitura. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ainda mesmo nessa posição que se encontramos, fechar os olhos, vamos orar. Soberano Deus, Pai nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez te glorificamos, te exaltamos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Estamos aqui para ouvir a tua palavra. Fala conosco, desperta a nossa consciência, abre os nossos corações, para que de bom agrado possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta tarde. Mova-se neste lugar, que não sejam meras palavras, mas que sejam palavras que venham impactar vidas, que sejam palavras que venham gerar transformação, Senhor. Conforme o Senhor diz que a tua palavra não volta vazia, antes, porém, o Senhor faz aquilo que te apraz. Faça a tua vontade, Senhor. Capacita-me. Eu peço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar, queridos irmãos. Amém, irmãos? Eu gostaria mesmo que os irmãos prestassem a vossa máxima atenção no assunto que estaremos a abordar nesta tarde, que é o nosso segundo dia da conferência, onde nós estudamos o primeiro tema, que é o que é o Evangelho, e nós aprendemos a respeito dessa temática, a respeito desse assunto, e hoje nós daremos sequência falando do seguinte tema: por que os homens precisam do Evangelho? Por que você, meu amigo, precisa do Evangelho? Por que os seus vizinhos precisam do Evangelho? Por que os seus familiares precisam do Evangelho? Por que o Quanocubango precisa do Evangelho? Então é desse assunto que a gente vai lá abordar. E nós abrimos o livro de Romanos. E é do conhecimento de todos que Romanos foi escrito pelo apóstolo Paulo. E existe, queridos irmãos, abundantes evidências internas e externas que comprova a veracidade desta declaração. De tal maneira que Paulo, no primeiro capítulo, no versículo 1, ele vai lá já se apresentar como remetente da carta. Ele vem falando: Paulo, servo de Cristo. É claro que Paulo, ele se apresenta como remetente da carta, e ele se apresenta como servo, como escravo de Deus, e ao mesmo tempo ele fala apóstolo de Cristo. Ele ali queria apresentar também para os seus leitores que ele estava revestido de autoridade apostólica. E muitos homens do passado, muitos pais da igreja, aqueles cristãos que vieram antes de nós, eles confirmam a veracidade desta declaração de que Paulo é o autor desta carta. Homens como Eusébio, Irineu, Orígene, Tertuliano, Clemente, eles dão testemunho claro de que Paulo é que escreveu a carta aos Romanos. E a carta aos Romanos também tem sido declarado por muitos homens do passado como uma enciclopédia bíblica. Por que eles acreditam que Romanos poderia ser considerado como uma enciclopédia bíblica? Porque a partir do livro de Romanos a gente consegue ter muitas informações de diversas doutrinas centrais da vida cristã. Em Romanos nós podemos aprender sobre a doutrina da depravação. Em Romanos podemos aprender a doutrina do Evangelho, da justificação, da predestinação, da eleição. Em Romanos podemos aprender a respeito dos dons. Em Romanos podemos aprender ou ter uma compreensão a respeito de como deve ser a nossa posição diante das nossas autoridades. De tal maneira que este livro aos Romanos, ele teve uma grande influência na história da igreja. De tal maneira que vários homens do passado, ao terem contato com este livro que nós lemos aos Romanos, eles tiveram uma vida
transformada. Um exemplo que nós aqui poderíamos destacar é Aurélio Agostinho, que também nós chamamos como Santo Agostinho. Este homem, este pai da igreja, quando ele teve contato com a carta aos Romanos, especificamente em Romanos capítulo 13, versículo 13 e 14, onde Paulo vem lá dizendo: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedice, não em imundícias e dissolação, não em contendas e ciúme, mas revestido do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante à sua concupiscência. Então, quer dizer, quando este homem teve contato com esta declaração, ele viu, ele sentiu como se Deus abrisse os seus olhos e ele pudesse ver o estado que ele se encontrava, que era um estado de depravação, que era um estado de devassidão. Era um homem que não estava preocupado com as coisas celestiais, era um homem que não queria saber nada do Evangelho, mas quando teve contato com este versículo bíblico, Deus transformou a vida deste homem. E nós também aqui poderíamos propriamente falar do monge, agostiniano, o próprio Martinho Lutero. A gente percebe claramente que este era um homem que estava ao serviço. Está tudo bem, ele estava inclinado como um monge, como um padre, que queria até então servir a igreja, onde ele fazia parte. Só que Martinho Lutero, ele tinha sempre algumas coisas que inquietavam o seu coração, que inquietavam a sua alma, que era a respeito de como um homem pode ser justificado, como um homem pode ser justo diante de Deus. De tal maneira que essas dúvidas fez com que ele procurasse se refugiar em diversos métodos, em diversas estratégias, fazendo o quê? Fazendo vários votos, se sacrificando tanto, fazendo várias coisas, com o propósito de quê? De talvez alcançar um favor de Deus, de talvez alcançar a misericórdia de Deus, de talvez ver que Deus o ama bastante, até que ele teve contato, queridos irmãos, com Romanos 1,17, quando Paulo fala da fé, quando Paulo fala que o justo viverá pela fé, quando Paulo começa a falar que o homem é só justificado exclusivamente pelas obras de Cristo, parece que Martinho Lutero, quando teve contato com estas declarações de que o homem só pode ser salvo, de que o homem só pode ser justificado por meio da pessoa de Cristo, aquilo abriu os olhos dele e aquilo fez com que ele se desprendesse, aquilo fez com que ele tirasse seus olhos de tudo aquilo que ele fazia. Para quê? Para olhar para Deus, para olhar para Cristo, que é o Cordeiro de Deus que foi imolado naquele madeiro. Por isso que nós temos dito que o que as igrejas precisam é pregar este Evangelho. O que as igrejas precisam é ensinar nos seus membros esta gloriosa mensagem. Infelizmente, esta mensagem está desaparecendo nos púlpitos. É por isso que a nossa pretensão durante essa semana é abordar a respeito desse assunto. E diante do exposto, queridos irmãos, nós já ganhamos a compreensão que o Evangelho é absolutamente necessário, porque todos estão condenados pelo pecado, incapazes de se salvar, e somente Cristo é que justifica e é que nos dá a verdadeira redenção. Amém, irmãos? Então, a gente vai meditar propriamente em Romanos no capítulo 3, versículo 23. E esse texto ele é tão abrangente, esse texto ele é tão profundo, mas nós vamos propriamente nos limitar na parte A e a parte B. A parte A é que Paulo vem falando que todos pecaram. Todos pecaram. E a parte B é carência da glória de Deus. Apenas vamos nos privar nessas duas declarações. Outras partes onde Paulo fala, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Esse vai ser assuntos que vão ser tratados mais adiante, em outros dias. Por isso que vai ser uma grande vantagem, vai ser muito necessário que os irmãos participem mesmo, de hoje até domingo. Vai ser uma bênção. Então, queridos irmãos, quando a gente observa para esse texto, a gente consegue perceber que nós vivemos em um mundo onde nos é apresentado, nos é oferecido muitas respostas
para o problema humano. Por exemplo, nesse mundo, quando se fala do problema humano, às vezes nos é apresentado a filosofia. Quando se fala do problema humano, nos é apresentado a respeito da autoajuda. Quando falamos qual é o problema humano, nos é apresentado a respeito do moralismo. Quando nos é apresentado, nos é questionado a respeito do problema humano, nos é apresentado as tradições religiosas. Mas todas essas coisas que nos é apresentada, tanto filosofia, tanto a autoajuda, tanto o moralismo, tanto as tradições religiosas, todas falham, porque elas não trazem de concreto a raiz do problema. Todos esses elementos não trazem de concreto o verdadeiro problema do ser humano, que é o pecado. Então, quando nós falamos, por exemplo, de filosofia, o que é que nós queremos propriamente transmitir? Quando nós falamos de filosofia, o que queremos que os irmãos percebem? É aquela ideia, porque falamos de filosofia como sendo sabedoria humana como solução. Então, os homens, quando procuram saber a respeito de qual é o problema do homem, apresentam várias sabedorias humanas, apresentam aquela ideia de que não existe verdade absoluta, aquela ideia de que cada homem, cada pessoa cria a sua própria vontade, de tal maneira que muitas pessoas, olhando para esse aspecto filosófico, procuram talvez se tornar ateus como uma forma de dar uma resposta para o problema. É como se fosse que essa questão de Deus, nós não precisamos, nós já estamos bem, mas a grande questão é, se todos forem bons uns com os outros, o mundo vai melhorar. E essa é a tendência que essa filosofia humana vem nos apresentar. Se todos sermos bons com todos os homens, o mundo vai fazer o quê? O mundo vai melhorar. Mas a grande questão é, o mundo tem melhorado? Claro que não. Então a gente percebe que a filosofia também falha nisso. Isso porque Paulo vem mostrar que a mente humana, que está corrompida pelo pecado, não pode chegar à verdade espiritual. Conforme nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20 a 21, quando Paulo fala que o homem natural não compreende as coisas espirituais. Então isso quer dizer que aqui nós descartamos essa ideia filosófica, essa ideia ateísta, essas ideias de sabedorias humanas. Por quê? Porque sem a revelação divina, sem a revelação do Filho de Deus, o homem continua perdido, apesar da filosofia que ele adotar. E quando falamos também de autoajuda, as pessoas tendem a olhar para a questão de autoajuda como aquela ideia de que você pode, de que existe uma força dentro de você. A gente às vezes tem observado que para tentar resolver o problema humano, nos é apresentado aquela ideia de que pensa positivamente, acredita em si mesmo, você é um Deus de si mesmo. Você consegue resolver, você consegue dar um jeitinho na tua vida, você consegue mudar as circunstâncias. Mas a grande questão é, o homem pode até mudar de comportamentos externos, mas não consegue mudar o coração. O coração só é mudado pelo Evangelho. Isso quer dizer que a autoajuda sem o Evangelho é como um polir a ferrugem e continua sempre corrompido. Isso quer dizer que nós não precisamos fazer como algumas igrejas o fazem. Algumas igrejas olham ou substituem o Evangelho com essa proposta de autoajuda. Você pode, você consegue, você é vitorioso, você pode. Tudo isso não resolve absolutamente nada. É somente o Evangelho, não é autoajuda. Por isso que autoajuda e Evangelho não são coisas iguais. Autoajuda é mesmo autoajuda, é algo para satisfazer as nossas vontades. E o Evangelho não é autoajuda. O Evangelho é acerca do bendito Filho de Deus. Por isso que até mesmo a autoajuda falha. Os irmãos conseguem me perceber? Amém. E tem a questão do moralismo. Essa questão que o homem deve ser moral. É claro que quando falamos dessa questão moralismo, é aquela tentativa de querer ser bom com o propósito de ser aceito por Deus. Quantas pessoas julgam que serão salvos por fazerem coisas boas? Quantas pessoas julgam que vão ser justificados
gratuitamente, porque dão obra, fazem obras de caridade. É ali onde entra essa questão da autoajuda. Por isso que a gente encontra pessoas morais que vão lá dizer: oh, não, mas eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém, então eu estou bem aos olhos de Deus. A resposta é, ou a pergunta é: será? A grande resposta é um retumbante não. Ainda que alguém não mate, ainda que alguém não cometa talvez um pecado assim tão exposto, mas não é o suficiente. Por isso que os moralistas tendem que olham, por exemplo, para esses bêbados que ficam ali a se rebolar. Às vezes olham e falam: eu não estou neste nível, eu estou um pouquinho mais superior a ele. Eu não bebo até cair. Eu não cometo essas atrocidades. Eu não sou como um corta-cabeça. Quer dizer, olhando para aquilo que é a sua boa conduta, acredita que a mesma é salva. E a resposta é, ou a pergunta é: será? A resposta é novamente um retumbante não. Amém, irmãos? Amém. Então vocês percebem que, eu me lembro que uma vez, o meu chefe do gabinete, ele disse o seguinte: Batista, mas eu não mato, Batista, eu não faço coisas más. Será que isso não é o suficiente para a obtenção da salvação? Eu disse que não. Eu disse que a tua moralidade é para os homens, as nossas boas obras é para os homens. As nossas boas obras é para os homens. É os homens quem precisam isso. O que Deus quer da nossa parte é que nós creamos no Evangelho. E eu disse para ele: você julga que és uma boa pessoa, mas se a gente pegasse todos os teus pensamentos negativos, tudo que fazes em oculto, e a gente pegar para transformar em um CD, pedir com os teus vizinhos, pedindo que todos os colegas te assistem, você não vai aceitar. Isso por quê? Porque você sabe, está ciente que tu não és plenamente bom como você julga que és. E é isso que acontece. E talvez alguém que está aqui pode pensar: não, eu faço boas coisas. Não é o suficiente. De tal maneira que, quando nós falamos disso, nós estamos a descartar essas ideias absurdas do moralismo. Por isso que Isaías, no capítulo 63 ou 64, ele vai mais profundo, apresentando que as boas obras dos homens sem Deus, ele fala: as vossas boas, não está falando as más, as vossas boas obras não passam de trapo de imundícia. Isaías, quando falou que as boas obras dos homens fora de Cristo não passam de trapo de imundícia, ele poderia, ou seja, os seus leitores poderiam ter compreensão de dois aspectos. O primeiro, aquele pano que era utilizado para os leprosos. Quem já estudou sabe que lepra era uma espécie de uma doença, uma espécie de uma maldição, em que carne do homem saía, em que sangue, pus, e aqueles homens, eles eram o quê? Eles eram revestidos de diversos panos. Para quê? Para que a carne, para que a ferida não fosse exposta. E depois, a cada dia, aquilo era retirado de novo. Então Isaías está a mostrar que as vossas boas obras, vocês que se sentem como estáis moralistas, é semelhante àquele pano que, se trouxesse aqui, nós talvez iríamos vomitar, nós talvez iríamos sentir nojo. Por quê? Porque está cheio de podridão, está cheio de carne podre, está cheio de pus, está cheio de sangue. Então as vossas boas obras fora de Cristo é semelhante a esta peça, a este pano. E outro aspecto é que Isaías, quando falou de trapo da imundícia, é como se fosse, ele olhou para o seu auditório, olhando para conforme as mulheres passam nesse período de menstruação. É como se o pano, as vossas sobras, é aquele pano que é utilizado nesta fase. Como é que vocês sentiriam, como é que vocês olhassem para aquilo, vocês poderiam sentir um nojo elevado? É assim que as vossas boas obras. Então isso quer dizer que a moralidade falha. Isso quer dizer que sem Cristo, mesmo que a pessoa é um ser moral, mesmo que a pessoa tem boa conduta, mesmo que a pessoa dá comida aos pobres, mesmo que a pessoa é caridoso, mesmo que a pessoa é honesto, sem Cristo está condenado. E esta verdade é pouco falada.
Essa verdade não nos é anunciada. Por isso que nós temos uma igreja de pessoas que dizem, não, eu sou a mamãe que mais faz bem, eu sou a mamãe que dá mais comida e é o suficiente. E muitas pessoas olham para tal declaração e se contentam, não, ela mamãe faz boa coisa, vai ser salvo. Não, isso não é evangelho. É isso que nós precisamos compreender. E quando também falamos dessa tradição religiosa, tem a ver com o quê? Tem a ver com essas ideias que estão relacionadas a costumes, estão relacionadas a cerimônias religiosas, a ritos. É isso que acontece. Quantas pessoas não acham que são salvos porque participam da Santa Ceia, que sempre acontece nas suas igrejas? Quantas pessoas estão aqui que provavelmente por participarem da Santa Ceia, dos sacramentos, porque foi batizado, porque lhe declararam que é salvo, acha que é salvo, porque talvez cumpre uma tradição, cumpre um ritual da igreja, acreditando que é salvo, só para mostrar que mesmo a tradição religiosa falha. Isso quer dizer que a religião sem regeneração é vazio espiritual. Porque Jesus condenou, nesse caso, até os fariseus da época, por conta deste comportamento. Isso quer dizer que a salvação não vem de ritos, mas da fé viva em Cristo Jesus. Então é essa distorção que nós temos observado no nosso contexto. Então é dali que Paulo, por inspiração de Deus, vai respondendo à pergunta. E a pergunta que vai nortear esta mensagem é: por que os homens precisam do Evangelho? Por que o irmão precisa do Evangelho? Por que todos nós precisamos do Evangelho? Por que o teu pai precisa do Evangelho? Por que a tua mãe precisa do Evangelho? Por que os teus primos, a tua esposa, a tua noiva precisa do Evangelho? Por que quando o banco precisa do Evangelho? Por que os políticos precisam do Evangelho? E Paulo, com inspiração de Deus, ele nos dará duas respostas apenas neste pequeno versículo que ele nos apresenta. Primeiro, porque todos estão igualmente condenados pelo pecado. Todos. Então Paulo, quando fala todos pecaram, ele está trazendo o aspecto da universalidade do pecado. Ele está dizendo todos, significa que a corrupção total, significa dizer que o pecado, significa dizer que a depravação, significa dizer que a maldade, que os vírus de Adão e Eva não contaminou uma parte, mas contaminou a todos, de tal maneira que ele, no capítulo 5, versículo 12, ele vem falando, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio ao homem, porque todos pecaram. Está a dizer, todos pecaram. E essa verdade nós encontramos no Antigo Testamento, em Salmos capítulo 14, versículo 1 versículo 2 a 3, onde o salmista vem falando: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Ele continua: desviaram-se a todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então esta verdade de Paulo deve ecoar nos nossos ouvidos, deve ecoar nas nossas igrejas, deve ecoar na nossa casa, de que todos pecaram, todos nós. É isso que Paulo quer mostrar para nós. E quando ele fala todos, ele está dizendo não há distinção de raça. Quando está dizendo todos, está dizendo não há distinção de classe. Quando está dizendo todos, não há essa questão de moralidade ou essa questão de ser religioso, mas está dizendo todos. E ele não vai confirmar no versículo 10 do capítulo 3, dizendo que não há um justo sequer. Então é todos. E John Stott, ele dizia que a prostituta, o mentiroso e o assassino estão destituídos da glória de Deus, mas você também está. Pode ser que eles estejam no fundo de uma mina e você no cume da montanha. No entanto, você está tão impossibilitado quanto eles de encostar as mãos nas estrelas. Então isso que nós precisamos compreender. Às vezes olhamos uma prostituta que está mergulhada ali e queremos nós nos gloriar. Talvez você vai querer se gloriar. Saiba que tanto você como ele estão na mesma condição. Um está cada vez mais mergulhado, assim conforme você também o está.
Então, Paulo fala que não há distinção. Não é porque os brancos são mais, são mais santos. Não é porque os brancos são menos pecadores. Porque às vezes quando olhamos a cara dos brancos, quando olhamos a cara dos chineses, quando olhamos, parece que dá uma sensação que eles não são tão pecadores como nós. A verdade é que não. A verdade é que eles são tão pecadores no mesmo nível, na mesma proporção. Por isso Paulo fala que toda a raça humana, não é porque ele também envolve ali classe, não é porque é um deputado, não é porque é um presidente, não é porque talvez é alguém de renome, é um diretor, todos estão na mesma condição, todos. Isso quer dizer que é em função dessa percepção que todos são pecadores, é que nós dissemos que o Evangelho é necessário para todos. Então, se é todos, então o Evangelho é necessário para todos, porque o homem sem Deus está perdido, seja ele um pagão, um corrupto, um moralista refinado, sem o Evangelho está perdido. Sem o Evangelho, você está perdido. Sem o Evangelho, você está perdido. E Paulo, quando ele fala sobre todos os pecados, ele está trazendo a ideia da natureza pecaminosa, da natureza do homem. Ele vai lá corroborando com o que o salmista falou em Salmos 51, versículo 5. Amém, irmãos? Amém. Então, quando Paulo fala que todos pecaram, é uma forma de apresentar para os seus leitores a respeito da natureza do pecado, manifestando que vocês não são pecadores porque cometeram pecado. É isso que algumas pessoas pensam. Não, eu sou pecador porque cometi pecado. Não, você comete. O que te faz você cometer N atrocidades é porque a tua natureza é inclinada para isso. É porque a tua natureza é corrupta. De tal maneira que o salmista vem dizendo que eis que iniquidade fui formado em pecado me concebeu a minha mãe. Então nós, desde o ventre já nascemos com essa tendência pecaminosa, com essa tendência corrupta, com essa tendência de se revoltar contra Deus, com essa tendência de ouvir a mensagem e ignorar. Já nascemos com essa tendência. É isso que Paulo queria que nós também compreendemos. E o monge Martinho Lutero, ele disse que o pecado original nos tornou tão corrompidos que não podemos sequer desejar a Deus sem que Ele mesmo nos busque primeiro. A natureza do pecado gerou em nós essa impossibilidade, essa fragilidade, essa incapacidade. Por isso que você, meu amigo, sem Cristo, és incapaz de agradar a Deus, és incapaz de ser salvo. É somente por este Cristo que morreu por nós que nós poderemos ser salvos. E as lições práticas que nós extraímos são nesta parte. Todos pecaram. Primeira lição, são duas apenas. Primeiro, Paulo quer nos levar a compreender que isso significa que ninguém é uma boa pessoa aos olhos de Deus sem Cristo. Então, quando ele diz que todos pecaram, está dizendo que ninguém, nem você, ninguém, não olha para ninguém é boa pessoa aos olhos de Deus sem Cristo. Aos olhos de Deus sem Cristo, você não é boa pessoa. Não tenta se autocongratular, não tenta se auto-vangloriar, não tenta talvez olhar para aquilo que você faz, porque até as tuas boas obras estão recheadas de tendências negativas, de tendências pecaminosas. E a segunda lição, ele quer nos humilhar e querer também nos levar a perceber que todos nós estamos no mesmo patamar e todos nós estamos a necessitar deste Evangelho. Todos nós estamos neste patamar. O irmão também está neste patamar. Você também estás ali, estás nesta lista. És um rebelde. És a pessoa que não quer submeter a Deus, estás neste patamar. E se estás neste patamar, isso é uma prova inequívoca que precisarás ou também necessitas desse Evangelho. Amém? E a parte B
do Romanos capítulo 23 é destituído da glória de Deus. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que porque todos carecem da glória de Deus. Quando nós falamos destituído da glória de Deus, é Paulo falando assim, que em função da vossa corrupção total, em função do vosso pecado, vocês perderam a comunhão com o Senhor, vocês perderam o relacionamento com o Senhor. Olham para o Éden, eles perderam esse relacionamento, essa comunhão, essa interconexão que eles tinham, essa sensação deles sentirem Deus perto deles, se perdeu. E nós vamos olhar para Adão, mesmo para você, que não crês no verdadeiro Deus. Você está assim, a tua comunhão está interrompida, a tua comunhão está perdida, a tua comunhão já não é a mesma. Então você é destituído da glória de Deus. E essa expressão carece significa destituído. Você está destituído, você está privado de quê? De se beneficiar dos benefícios de Deus. Por quê? Porque você está distante dele. Então é dali que nós compreendemos Isaías, levando o seu povo a perceber, Isaías 43, versículo 7, ele vai apresentar que o homem foi criado para refletir e desfrutar a glória de Deus. Você e eu fomos criados com este propósito. Por isso que uma das perguntas do breve catecismo é: qual é o fim supremo do homem? É glorificar a Deus e exaltar, gozá-lo. Nós fomos criados com este propósito. Você foi criado com este propósito de servir a Deus, de lhe amar, de lhe adorar, de ser santo. Então, por você não fazer isso, você está destituído, está separado da glória de Deus. Então é dali que a gente percebe aquilo que Isaías vem falando, que é que o que separa Deus do homem, o que separa Deus de você, não é talvez porque conseguiste duas diplomacias, não, mas é o pecado. Isaías 59, ele mostra que é o pecado que cria esta barreira. Então nós precisamos perceber que em função de a gente estar destituído da glória de Deus, há uma consequência terrível nisso. Há uma consequência eterna. E a consequência qual? É que sem o Evangelho permanecemos fora da presença de Deus eternamente. Sem o Evangelho você estarás fora da presença de Deus eternamente. Por isso que nós precisamos desse Evangelho, precisamos desse Cristo em nossas vidas. Por isso que Jonathan ele falava aqui, a ausência da glória de Deus é o verdadeiro inferno. Então quando nós estamos destituídos dessa glória de Deus, nós estamos a viver o verdadeiro inferno. A grande questão é, o que é que você vai fazer ouvindo uma declaração dessa? O que é que você vai fazer ouvindo de que não há escapatória, estás perdida, estás nas mesmas condições que esses homens de Romanos 1, estás nas mesmas condições desses homens de Romanos 1 que eram homens perversos, estás na mesma condição desses homens de Romanos 2 que eram quê? Que eram gentios e que eram judeus, que por eles serem moralistas, eles se exaltavam em função disso. Mas Paulo lhes mostra que tanto um como o outro estão perdidos. Qual é a lição prática que nós extraímos nessa declaração? Destituído da glória de Deus. São apenas duas lições. Primeira lição: isso significa que a vida sem Cristo é vazia, mesmo que é cheia de conquista. Mesmo que o irmão conquista tronos nessa terra, mesmo que a irmã conquista vários filhos, muito emprego, mesmo que a gente conquista todas essas coisas, mesmo que a gente conquista, mesmo que a gente reconheça, a gente tenha o título do aluno mais inteligente, do aluno mais sábio, mas sem o Evangelho, nós estamos perdidos. Amém? Amém. Uma salva de palmas. Então, a primeira lição prática extraída nesse texto é que sem Cristo a nossa vida é vazia.
tua vida é vazia. E por que é tão importante nós compreendermos isso? Para fazer com que as pessoas comecem a valorizar as coisas eternas. Por isso que a gente vê as pessoas que, não, eu quero estudar, eu quero ter filho, eu quero casar. Quer dizer, há uma obsessão grande por estas coisas. Há uma obsessão grande por estas coisas. E essas pessoas parece que pensam que a vida deles resume-se em casar. Parece que eles pensam que a vida deles resume em conseguir trono, em ter diplomacia. Parece que eles pensam que a vida deles consiste nisso. A nossa vida consiste não somente nessas coisas, mas consiste em servir a Deus, em servir a Cristo, em lhe adorar, em ser servos desse Cristo. É isso que nós precisamos compreender. E a segunda lição é que o vazio que o homem sente é evidência da sua carência da glória de Deus. Esse vazio que a nossa alma sente é uma evidência de que nós carecemos dessa comunhão, dessa glória, desse relacionamento, dessa conexão, dessa entrega, deste prazer, deste gozo que só encontramos na pessoa de Cristo, que só encontramos no Redentor das nossas almas, que só encontramos no Cristo que morreu naquela cruz, no Cristo que foi levantado para que todo aquele que nele olhar pudesse ser salvo. É isso que nós precisamos compreender. Não nos distrair, amém, irmãos? Não vamos nos distrair. Então, depois que Paulo ele fala a respeito de todos pecaram, depois de Paulo falar a respeito que todos nós carecemos da glória de Deus, ele entra no aspecto da justificação. Ele fala sendo justificado gratuitamente. O que ele quer dizer que? O que ele quer dizer que Deus só vai declarar justo, sem pecado, esses homens, se eles olharem para Cristo, se eles sentirem a necessidade de receber essa glória de Deus. Então ele fala da justificação, que é um assunto que vai ser abordado com mais profundidade em outros dias, e ele também vai apresentar a graça de Deus como fonte da nossa paz. Amém, irmãos? Então, Paulo, ele fala, sendo justificado gratuitamente, temos a salvação e a redenção. Então, Paulo, ele fala da justificação, sendo ela gratuita, só crendo em Cristo. Paulo fala da salvação, da graça. Paulo fala da redenção. Mas são assuntos que vão ser abordados. Então, de forma conclusiva, nós precisamos compreender o seguinte. Estamos prestes a terminar, porque esses outros pontos vão ser abordados posteriormente em outros dias a seguir. E há pelo menos 3 coisas que devem nos levar a refletir em tudo isso que foi abordado. Primeiro, por que os homens precisam do Evangelho? Nós poderíamos responder: o homem precisa do Evangelho porque está morto no seu pecado, vazio da glória de Deus, incapaz de se justificar. Você precisa do Evangelho porque estás morto nos teus pecados, estás morto nas tuas mentiras, estás morto na tua pornografia, estás morto em teus delitos e pecados. É por isso que você precisa do Evangelho. É por isso que você precisa desta mensagem. É por isso que você precisa desse Evangelho. É por isso que você precisa dessas boas notícias. Não boas notícias que homens, pecadores, é capaz de dar, não. Mas boas notícias de que o Deus homem é o único capaz de nos fornecer. Então você precisa do Evangelho por conta disso. Porque você está morto nos seus delitos e pecados. Você é um pecador. Você é uma pecadora. Aquela criança é uma pecadora, é um pecador que também precisa deste Evangelho. A segunda coisa, o Evangelho é boa notícia de que Deus, em Cristo Jesus, fez tudo o que é necessário para nos salvar. Deus já fez tudo o que é necessário para nos salvar. Deus já fez tudo o que é necessário para que você possa obter salvação. Não olha nos teus méritos, não olha na tua filosofia humana, não olha na tua autoajuda, não olha nas tuas percepções erradas, nos teus ritos, cerimônias que talvez a tua igreja
manda você fazer para a obtenção, não. Mas olha para Cristo. Por isso que uma vez o homem disse, Batista, sabia que o homem não é salvo pelas obras, mas é salvo pelas obras? Eu disse, sim. Homens não são salvos pelas suas próprias obras. Homens são salvos pelas obras de Cristo. Então, se você deseja ser salvo, então você precisa olhar para este Cordeiro de Deus. Você precisa olhar para Cristo. Você precisa olhar para aquele homem que foi imolado naquele madeiro. E o convite que eu faço para você nesta tarde, meu amigo, é que se ouvirdes a voz do Espírito de Deus, não endureça o teu coração. Se Deus te fez perceber que apesar das tuas boas obras, ainda és mundana, então é para você se arrepender verdadeiramente. É para você entregar a tua vida genuinamente no verdadeiro Deus. Somente em Jesus que a gente alcançará a salvação. Somente em Jesus que nós alcançaremos a justificação. Somente em Jesus que Deus nos aceita, que Deus nos acolhe, de que Deus nos adota para ser filho amado do seu bendito Filho. Então nós precisamos ouvir isso. Nós precisamos compreender isso. Por que os homens precisam do Evangelho? A resposta está ali. Porque sem o Evangelho, todos nós estamos perdidos. Sem o Evangelho, você está perdido. Por isso, creia nesse Evangelho. Creia em Jesus. E Deus usa duras palavras para duras realidades. É isso que o amor faz. Não olha mais nas tuas boas ações. Não olha mais na tua ética. Conforme o Spurgeon falava, a ética pode te manter fora da prisão. A ética pode te manter fora da prisão, mas somente o sangue do Cordeiro pode te manter fora do inferno. É somente o sangue do Cordeiro. E é neste sangue que nós precisamos olhar. É neste sangue que nós devemos depositar toda a nossa esperança. Toda a nossa confiança deve estar no Filho de Deus. Então, ali mesmo no teu lugar, incline a tua cabeça e ore a Deus.